eu querendo ser um cara sério aqui, e vocês fazendo essa groselha aqui na frente de todo mundo, hein? Brincadeira, mas tudo bem, tudo bem, tudo jóia. A gente hoje tem um tema legalzaço para falar. Só me lembra aqui, Joel, é sétima ou oitava, você lembra, Joel? Você é um cara mais organizado aqui, você é o professor aqui dessa. Eu tô achando que é a oitava. Eu também estou achando que é oitava. Um colega aqui falou que era sétima, mas eu acho que é oitava, sim. Eu tô achando que é a oitava. Bom, é a terceira vez que eu estou moderando. Começou comigo. Você fez 3, eu fiz... Então é sétima, cara. Sim, a primeira foi dia 11 de dezembro do ano passado. 11, 18, 25, 1, 8, 15 e 22. Isso é o quê? É sétima? Então estamos na sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, então nosso colega aqui que estava aqui, ele tá ligadaço, cara, hein? O cara tá ligadaço. Parabéns aí, quem me corrigiu. O cara me corrigiu aqui porque ele sabe, está anotando. Ele deve ter um caderno ali que ele faz as anotações de cada aula. E é assim que é bacana. Parabéns quem está acompanhando, quem está esperto aí. Bom, hoje o moderador aqui sou eu. E eu sou a pessoa que escolhe o tema. Escolhi um tema para a gente falar aqui hoje. Caio Carneiro, Joel J. não sabem que tema é esse. É sempre de surpresa. E é um tema muito interessante. Eu vou fazer uma introdução para poder a gente falar sobre o tema. Pouca gente... Olha, eu já estou indo para 13 anos na internet produzindo conteúdo gratuito no Geração de Valor. Nesses 13 anos, a gente ensina sobre negócios, empreendedorismo, mentalidade, como comportamento empreendedor, um pouquinho de técnica e muito incentivo para que as pessoas enxerguem o porquê que empreender é um caminho promissor para a sua vida e porquê que o INSS é um destino do qual todo mundo deveria ter medo. Então, de vez em quando, alguém me fala, Flávio, eu tenho medo de empreender. Eu falei, troca de medo, meu filho. Tenha medo de se aposentar pelo INSS. Você tem que trocar de medo. Esse tem que ser o teu medo. Ou então o seguinte, não, mas mesmo assim, Flávio, eu tenho medo de empreender. Tá legal, mas qual é o teu maior medo, meu irmão? É na fila da Caixa Econômica Federal para tu pegar lá a aposentadoria? Com todo respeito e carinho pelos nossos aposentados, que merecem toda a dignidade, infelizmente, a regra do jogo que todos jogam não oferece essa tal dignidade no final da vida. Receber um saláriozinho pequeno no final da vida não é algo que eu desejo a ninguém. Então, entender o que não se quer é o primeiro passo para você depois definir aquilo que você quer na sua vida. Então, isso tem sido conteúdo do GV nesses 13 anos. E nessa jornada, eu percebo que pouca gente consegue compreender a relação de causa e efeito entre o que eu preciso pensar, me comportar e fazer e agir para ter sucesso. É como se o sucesso fosse uma coisa aleatória, como se fosse algo que as pessoas não entendem. Como é que alguém teve sucesso? A única explicação que as pessoas conseguem ter é que o cara deu sorte. É a explicação mais que intelectualmente as pessoas conseguem alcançar. Não conseguem ver a relação de causa e efeito entre comportamento, pensamento, comportamento e ação. Pensamento, comportamento e ação. Não veem essa relação de causa e efeito no pensamento, comportamento e ação. Por isso tratam o sucesso como algo aleatório. Não é aleatório. Não é aleatório. Existe um pensamento, um comportamento e ações que te levam ao sucesso. E existem pensamentos, comportamentos e ações que te levam à mediocridade, que te levam ao fracasso, que te levam à vida ordinária. Quando cada um de nós pode ter uma vida extraordinária. Não acredito que todo mundo vai ser bilionário, não acho que vai acontecer isso, mas eu tenho certeza que todos podem ter uma vida melhor. Todos. Com uma linha de pensamento, comportamento e ação, todos podem ter uma vida melhor. Alguns vão mais longe. Alguns ficarão milionários e muito poucos ficarão bilionários. Porque essa é a regra do jogo. Um time é campeão do Campeonato Brasileiro.
Quase sempre o Flamengo. E os outros, não. É só um time. São 20 e poucos times ali. Um é o que chega mais longe. Palmeiras, de vez em quando, chega lá também, né, cara? E aí, o que acontece? Um só. Então, é assim o jogo. Agora, todos podem ter uma vida melhor e a depender disso, de entender a regra do jogo, de sair da caixa. Então, essa minha introdução eu faço pelo seguinte. Vamos pensar agora aquele cara que abriu um restaurante e deu certo. Cara, são raros. Ou abriu uma clínica e deu certo. Ou abriu uma academia e deu certo. Ou abriu qualquer negócio e esse negócio deu certo. Vamos pensar nessas pessoas que deram certo, que já são minoria. Agora vamos pensar o seguinte, dessas pessoas que deram certo, quantos abrem a segunda filial? Quantos abrem a terceira? Quantos abrem a 10ª? Quantos criam uma rede? Aí você vai, o funil vai apertando. E o ponto que define alguém que deu certo num negócio inicial, para ele abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta, ele escalar essa expansão, o ponto que define é liderança. Não é aleatório, é liderança. Esse é o ponto que define. O que define alguém sair de uma que deu certo para ter 100? Pô, tem cara que abre um restaurante e vai ficar com esse restaurante por 30 anos. E tem gente que cria uma rede. Que diferença desse cara aqui sai de um restaurante para uma rede? É liderança. Formação de pessoas. É gente. Gente é que define. E não basta contratar e botar lá que a coisa rola. As coisas não rolam. Ou elas são intencionais, ou elas não rolam. Se tiver que rolar alguma coisa, é a tragédia. Para você construir, é preciso ser intencional. E o ponto liderança é o que faz acontecer. Então, numa empresa, ele tem um time de vendas, ele tem um time de operações, ele tem um time financeiro, ele tem um time pedagógico, ele tem um time whatever, e cada um desses times tem um líder. E deu certo a operação. Para abrir uma segunda, eu preciso formar novos líderes, e é sobre esse o assunto que a gente vai falar aqui, sobre liderança. Eu começo jogando a pergunta: por que o ser humano precisa de liderança para sair do ponto A para o ponto B? Por quê? Por que, se você largar ele solto lá, por que ele já não vai para a direção certa? Por que precisa de liderança? Por que a matilha de lobos precisa de um líder? Por que a manada de elefantes precisa de um líder? Por que o ser humano precisa de um líder? Jojota, bola contigo. Maravilha. Boa noite para todo mundo que está chegando. Por que as pessoas precisam de um líder? Em primeiro, porque elas adoram ser lideradas. Elas gostam de ser lideradas. E elas gostam de ser, ou melhor, elas precisam ser treinadas. Eu acredito que os homens são bons, mas quando eles são cobrados, eles são melhores. Todo homem, toda mulher que é cobrado, ele fica melhor. As pessoas têm que seguir os líderes porque elas gostam de seguir pessoas que já se posicionam, que dão direção, que são decididas, convictas, E geralmente um líder, ele é uma pessoa que tem uma característica, Flávio, que é a presença de um líder, só a presença de um líder já aumenta a performance. Só a presença. Quando o cara chega no lugar, o Flávio chegou, já melhorou. Putz, já chegou, já melhorou. Cara, o Caio já chegou, já melhorou. Então aquela energia, aquele campo energético já dá uma segurança. Vou dar um exemplo. Se a gente for agora numa academia e eu pedir para vocês levantarem um peso no esforço máximo, sozinho, eu vou lá marcar o peso. Mas se eu estiver lá, vocês vão levantar mais peso. Porque eu vou saber arrumar a posição do braço, a posição da perna, eu vou saber falar alguma coisa específica para aquilo, fazer com que as pessoas aumentem a performance. Por que uma pessoa precisa de um líder? Ela precisa para orientar, ela precisa para aumentar a velocidade
ela precisa para oferecer feedback específico, feedback rápido e feedback específico, para errar menos, acertar mais. E o líder, ele tem uma capacidade de replicação, né? O líder, ele replica. Então, todas as empresas que precisam crescer e escalar, elas utilizam um líder para replicar aquela cultura, aquele modelo, aquela proposta. E cada pessoa dessa, ela pode ser treinada. Eu acredito que o sucesso é treinável. Aliás, eu vivo isso. Mas o que eu percebi é que o sucesso é treinável, mas nem todas as pessoas não são treináveis. Tem gente que não é treinável. E quem que não é treinável? Bom, primeiro, a pessoa que não quer. Às vezes a pessoa não quer. Bom, não quero. Depois a ignorante não é treinável também, aquela que não sabe. E como ela não sabe, ela não se importa. Ela não se importa. Mas também tem o arrogante. O arrogante não é treinável. Ele até sabe, mas ele acha que é melhor que alguém. E tem o irresponsável também. Que o irresponsável é aquele que sabe que tem que fazer uma coisa, mas ele faz aquela coisa. Todos esses aqui não são treináveis. E quando um líder ele consegue receber a permissão de treinar alguém, de desenvolver alguém, acontece uma coisa. Caio, Flávio, eu entendi uma coisa na natação. Eu fui treinado por um líder durante 20 anos, o mesmo. Márcio Antônio Latuffi, meu treinador, meu líder. E mais da metade desse tempo, eu odiei ele. Eu chamava ele de narigudo. Narigudo, seu narigudo, desgraça. Em vários momentos eu não concordei com ele. Em vários momentos eu fiquei sem falar com ele. Em vários momentos eu até discuti com ele. Mas meu líder, ele só pediu uma coisa para mim, Flávio. Ele pediu para eu ser obediente. Ele falou assim, Joel, obedeça. Você consegue obedecer isso aqui? Mesmo você não concordando, você consegue seguir isso aqui com obediência? Seguir isso aqui? Consigo. Por isso que eu fiquei com ele tanto tempo, assim. Porque mesmo eu não concordando com ele, eu obedeci ele. Eu obedeci a direção dele. E aquilo me ajudou. Mesmo quando eu não estava concordando. Então, por que uma pessoa precisa ser liderada? Porque ela vai aumentar a performance. Porque ela vai conseguir ir mais rápido e ela vai conseguir errar menos. E, aliás, para finalizar essa primeira parte, tem uma frase que uma turma fala e eu quero refletir nela, repensar, eu quero revisitar. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Eu discordo. Se você quer ir rápido, vá acompanhado. Porque quando eu estou com alguém realmente bom, eu chego mais rápido nos lugares. Mais rápido nos meus objetivos. Mais assertivo nos meus objetivos. E o líder faz esse papel. Também. Obrigado, Joel. Caio, por que o ser humano precisa de liderança? A palavra liderança, a etimologia da palavra liderança deriva do latim, que em termos gerais significa aquele que vai na frente. E muita gente precisa que alguém vá na frente. Às vezes por medo, às vezes por insegurança, às vezes por ausência de saber. E na minha vida foi muito assim, Flávio. Quando eu era criança, quando eu cresci, eu quero ser líder. Eu aposto que você também não. Você queria ir. Se não tivesse ninguém, não tem problema. Você vai na frente. Mas o importante era ir. E quando você vê que o líder é aquele que vai na frente, o líder não é aquele que sabe tudo. O líder é aquele que não sabe exatamente o caminho. Não, bicho, ele só vai na frente. Ele vai, ele não fala vai, ele fala vamos. Então, por que as pessoas precisam de um líder? Porque, primeiro, eu acredito, para mim, todo excepcional líder que eu conheci na minha vida foi um maravilhoso seguidor. Todo bom líder. É impressionante. Quando eu conheço no bastidor a história de um líder numa empresa, dentro de um setor, dentro de alguém com uma referência assim mais notória, ele sempre foi um ótimo seguidor de alguém. Impressionante. É impressionante. Então, enfim, em linhas gerais, para não estender, por que acredito? Porque você postou uma frase hoje, Flávio, falando sobre medo, né? Alguma coisa de cuidado com os medos. Então, acho que principalmente alguém para mostrar o caminho.
para ir na frente, enquanto você não tem segurança, enquanto você não tem ainda caminho. Então, eu acredito que por isso que é a liderança. Esse é o grande objetivo da liderança. Mostrar a direção. O Joel falou de um perfil que não é liderável e que não é treinável, que é o do arrogante. Sim. Geralmente o arrogante o que leva às vezes a pessoa a ficar arrogante é o orgulho. Porque orgulho é o oposto da humildade. Então, uma pessoa para ser liderada, ela precisa ter humildade. Ela precisa se colocar como aluno. Ela precisa entender que aquela pessoa que está à frente vai ajudá-la a chegar mais longe. E existem algumas pessoas que nutrem um certo orgulho porque elas têm a impressão de que se elas forem lideradas, elas são diminuídas. Elas têm um pensamento equivocado, claro, de que se alguém for na frente, ela fala, por que não sou eu lá na frente? Seria ótimo que as pessoas já estivessem preparadas para liderar, mas às vezes as pessoas ainda não estão preparadas para liderar. Exato. O que a gente faz enquanto a gente não está preparado para liderar? A gente segue quem já está preparado para liderar. Então, é uma questão de humildade você observar. Aquela pessoa já chegou primeiro, ela já passou por coisas que eu não passei ainda. Se eu seguir os passos dela, eu vou chegar mais longe. É uma questão de humildade e também uma questão de inteligência. Uhum. Não é? Na realidade, humildade e inteligência caminham juntas. E o orgulho e a burrice caminham juntas também. Uhum. Não é? Então, o ponto é, todo mundo pode liderar? Essa pergunta que a gente deixa aqui, que depois eu vou voltar lá, o que a liderança cria na empresa, o que um formato de formação de pessoas desenvolve dentro de uma empresa. A gente vai falar sobre isso também. Mas as pessoas todas podem liderar? Se a resposta for sim, o que é necessário para uma pessoa se preparar para ela liderar? Começando pelo Caio. E só um complemento que você falou do cara, né? Inevitavelmente, se esse cara for um bom líder, a função dele é te capacitar para fazer o que ele está fazendo. Não é para você ser vagão, ao contrário, né? Porque muita gente faz essa pergunta, Flávio. Aí eu vou entrar na tua resposta com essa pergunta, né? Caio, como é que eu faço para achar um líder? Um líder, geralmente, você não se acha. O líder, ele se mostra. O líder é aquela pessoa que, em vez de amaldiçoar a sombra, acende uma vela. É aquela pessoa que, estende o braço, é proativo, fala, porra, deixa comigo, tá afim. Ele dá sinais, a liderança, ele dá sinais. Eu dei sinais, você deu sinais. O Joel deu sinais pro treinador dele e falou assim, confia, bicho. Por meio de ações, por meio de atitudes. É muito louco, né? Eu lembro desde das coisas mais simples que eu liderei da minha vida, desde como ser representante de sala de aula. Não sei se na tua escola tinha como ser representante de sala. Alguém falou, porra, eu precisava negociar com outro time, então quem que vai? Aí eu vi ninguém falava assim, eu levantei. Turma, deixa comigo. Porque alguém tem que resolver, o prêmio vale. Mas todo mundo, mas tudo bem, eu vou. Eu levantei a mão, bicho. Por quê? Porque eu vi que era meio a oportunidade. Então a liderança surge muito na oportunidade. Liderança não é um cargo. Não é um cargo. Eu nunca enxerguei a liderança como um cargo. A liderança é muito um estado que você se coloca de comportamentos e de ações. Então, todo mundo pergunta assim, liderar é para todo mundo? É aquela para as pessoas que se mostram, que se colocam. Quantas pessoas que já passaram, o cavalo da oportunidade de liderança passou arriado, mas na hora ele foi bunda mole. Isso eu fracassar, isso eu não consegui liderar essas pessoas, isso eu não consegui entregar resultado, isso eu não consegui fazer com que esse time performe mais. E ele sabe que... e uma frase espetacular eu vou passar para o Joel. Que achei brilhante, mas eu não sei de quem é, turma. Eu tenho até que achar. Eu li num livro, não sei de quem foi, se era do autor ou era de uma citação, que era assim: o líder, geralmente ele tem o hábito de dividir a glória e centralizar a culpa. Então, geralmente, quando tem uma vitória, ele distribui entre todos. Quando tem uma derrota, ele puxa primeiro nele. E isso dói, né? Então, enfim, eu quis fazer essa provocação, é para todo mundo. É para todo mundo que estende o braço, né? Que se mostra. Estender o braço é discricionário, cada um decide, né? Se a pessoa se apresenta ou não.
A gente Exatamente. sabe que não é todo mundo que vai se apresentar, mas poderia ser todo mundo, né? Se o cara se apresentasse. Com toda certeza, com toda certeza. Você fala, qual que é o perfil? Um perfil diz que aqui do líder e tal. Puta. Eu chamo de horóscopo corporativo. Eu olho muito, porra, pra minha vida. Aí tem uma mistura, uma mistura de insatisfação. Por exemplo, você falou assim, entender o que se quer é mais importante do que se quer no ponto de partida. Comigo foi assim. Eu me tornei líder muito mais por uma insatisfação de querer estar no ponto A, eu estava no B e eu queria sair dali. Ah, mas não tem ninguém. Então eu vou na frente. Né? Então, essa somatória de combinações. E, enfim, passar para a bola para o Joel, empolgado aqui. Joel, ó, Bola contigo, Joel. contigo. A pergunta, Flávio, qual é de novo? Faz de novo? A pergunta é a seguinte, querido. Todo mundo pode ser líder? E se sim, quais são as condições para ele ser um líder? Tá bom. Eu vou pegar vou pegar um tangente aqui. Eu acredito que todo mundo lidera. 100%. Por quê? Porque liderar é influência. Perfeito. E influência todo ser humano exerce. Mesmo que seja negativa, né? Exato. Então, já quero começar por aí. Todo mundo exerce uma influência, só que pessoas exercem influências de tamanhos diferentes. Tem gente que influencia uma pessoa, tem gente que influencia 1 milhão de pessoas. Então, todo mundo já influencia. E eu vou explicar por quê. Antes da gente descer para liderar, dentro da influência, tem duas características importantes. Tem o cara que ele é o persuasivo e tem o manipulador. Tem a manipulação e a persuasão. A persuasão é eu te influencio para a gente fazer uma coisa que seja boa para nós dois. A manipulação é eu te influencio para você fazer uma coisa que seja boa para mim. E dentro da manipulação ainda tem a positiva e a negativa. Eu posso te manipular para você fazer uma coisa que é boa para mim e que talvez não afete você negativamente. E tem a manipulação, que ela pode ser boa para mim e péssima para muitas pessoas. Né? Políticos fazem muito isso. Políticos são craques na influência, eles são estudiosos na arte da influência. Eles fazem programas de manipulação e de influência. Eles estudam as 48 leis do poder. Eles estudam Maquiavel. Eles estudam, né, Palácio de Versalhes, a história do Luís XIV lá na França. Eles estudam isso. Então, sim, todo mundo pode liderar e sim, todo mundo já influencia. Segundo ponto, o que garante influência? A influência, ela é uma coisa... A gente não aprende influência, a gente copia. A gente copia. E a gente copia o padrão de 3 situações. A gente copia de quem está mais perto da gente. Eu tô na boca de fumo, o maluco passa com uma CBR, com uma arma aqui na cintura, essa é a minha realidade, esse cara me influencia lá na quebrada, ele me influencia lá no morro, essa é a minha influência. Tem até músicas que vários cantores de rap, de funk, de pagode contam qual é a história do morro, essa é a história do morro. Então, eu sou influenciado por quem está mais perto. Segunda coisa que eu sou influenciado pela maioria. Pela maioria. A maioria me influencia. A maioria está indo para lá, e a minha tendência é ir para lá. Eu perco no viés cognitivo, eu erro, né, no viés da confirmação. E a terceira coisa que me influencia são os mais poderosos. Quem exerce poder sobre mim. Meu pai exerce poder sobre mim, minha mãe exerce poder sobre mim, meu professor exerce poder sobre mim, meu diretor exerce poder sobre mim, o meu líder religioso exerce poder sobre mim, o meu coordenador exerce poder sobre mim, um influenciador aqui na internet com 100 mil seguidores exerce poder sobre mim, a mídia exerce poder sobre mim. Então, sim, todo mundo já influencia, alguns para o lado positivo, outros para o lado negativo, alguns de maneira inconsciente, outros de maneira consciente, uns de maneira de persuasão, outros de manipulação. Tudo isso porque eles são frutos da maioria, dos mais poderosos e de quem está mais perto. Então, isso já acontece. Excelente visão, o Joel. Muito interessante esse enfoque que tira um pouco aquele pensamento que muitos têm de que liderar é um dom. As pessoas acham assim, cara, liderar é um dom, vender é um dom, fazer isso é um dom, fazer aquilo é um dom. E assim, cara, eu não tenho esse dom. Sim.
E aí é uma forma da pessoa se isentar de alguma responsabilidade de virar o jogo da vida. Então, todo mundo já influencia, gostei desse ponto de vista, uns mais, outros menos, e é possível aumentar essa influência. Por exemplo, se você começa a ficar bom naquilo que você faz, você aumenta a sua influência, porque você passa a ter autoridade naquilo que você faz. Realmente. E como é que você faz para ficar bom naquilo que você faz? Você tem que fazer bastante. Você tem que fazer muito. Você tem que treinar muito. Você tem que repetidamente fazer com consistência ao longo de anos. E, inevitavelmente, você vai ficar bom em alguma coisa. E quanto melhor você ficar nessa coisa, você começa a ganhar autoridade naquele assunto. A sua influência aumenta? Claro que aumenta. Opa! Eu não posso falar de um monte de assunto aqui que eu não tenho autoridade nenhuma, mas no meu quadrado, falar sobre negócio, falar sobre empreendedorismo, opa, eu tenho um monte de resultado e isso aumenta a minha autoridade. E quanto maior a minha autoridade, mais influência eu passo a ter para falar sobre aquele assunto. Então, não tem a ver com dom. Todo mundo influencia. Se eu fico bom em alguma coisa, eu aumento a minha influência. Mas eu quero falar agora da influência e da liderança aplicada num método. Okay. Quero falar de influência e liderança aplicada num modelo Bora. que faz com que a gente possa replicar. Então, do que eu estou falando? Eu sempre falei que em negócios, o modelo de negócios é o rei. Se você está com o modelo certo, você vai multiplicar o teu negócio com muito mais facilidade do que se você for um cara muito competente num modelo errado. Agora, para pensar um modelo certo com uma liderança aplicada no modelo certo. Isso é muito interessante. Eu estava numa reunião com o Caio essa semana e ele falou uma frase, eu não me lembro direito a frase, talvez você lembre aqui, Caio, que eu achei muito interessante, né? Você tem aquilo que é muito bom e aquilo que replica. Eu não me lembro exatamente como é que você falou. Como é que era que você falou? Não importa o que funciona, o que importa é o que duplica. Pronto, não importa o que funciona, o que importa é o que duplica. Isso tem muito a ver com o modelo. Exato. Porque se você pode fazer alguma coisa que funciona, mas vai ser replicável, as pessoas vão poder copiar, eu vou poder ensinar isso para milhares de pessoas, eu vou poder formar líderes que vão liderar pessoas que vão replicar aquilo ali? Não, então não interessa. Mas funciona, mas não interessa. Eu quero gastar meu tempo naquilo que duplica, naquilo que triplica, naquilo que quadruplica. Não é? Ou seja, isso é liderança aplicada com método. Você é um cara que formou pessoas na área de vendas, Caio. Você formou inúmeros líderes na área de vendas. Mas essa liderança aplicada num método, aplicada num modelo. Vamos falar agora para quem tem negócio. Lembra que eu falei que o cara abre um restaurante e deu certo, mas ele ficou a vida inteira com um restaurante só? Porque ele não tem um método. Ele tem autoridade, cara. O cara venceu, é um baita chefe, arrebentou com um restaurante. Ele até tem autoridade, até tem influência, mas ele não consegue aplicar um método para duplicar e para replicar. Como replicar empresas, Caio? Através de formação de pessoas, replicando modelos. Vamos falar sobre isso. Ora, maravilhoso assunto. Quer começar por onde? Onde você quiser. Primeiro as pessoas entenderem a importância de um método. Acho que o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. A etimologia da palavra método significa caminho para a meta. Por exemplo, vou pegar do mais básico, que é um método, quando você tem, por exemplo, um processo de vendas extremamente estabelecido. Por exemplo, muitas pessoas que têm negócios existentes têm processo de vendas mental. O processo de vendas é mental. O processo de vendas ele é mental. Ele sabe mais ou menos como que ele aborda um cliente, mais ou menos como é que ele dá o speech, que é como que ele apresenta a solução dele. Ele sabe mais ou menos assim alguns pontos. Ele sabe por tentativa, mas ele não tem um método. E quando você não tem um método, a mensurabilidade, a ensinabilidade, a escalabilidade, ela é prejudicada. Você não consegue transcender isso para você. Você não consegue tirar isso de você. Então, é importante as pessoas terem lucidez disso. Por exemplo, quando você não tem essa consciência, essa lucidez, isso é uma coisa que, por exemplo, no Ventes até falo porque é uma dor muito, muito, muito grande assim, dos nossos alunos, né? Eu não tenho um processo de vendas. Mas você já vende, já. Então você tem um processo. Ele só não é lúcido na sua cabeça.
Não é lúcido. As pessoas vendem e elas dizem que não tem processo. Não tem, mas ele não é lúcido. Então, acho que a primeira coisa para as pessoas entenderem qual que é a importância de um método é você ter claro o caminho para a meta. E qual que é a grande função de qualquer tipo de método? Primeiro, mensurabilidade. Segundo, ensinabilidade. É muito mais fácil você ensinar quando você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repete. O Joel gosta disso, né? Existe método. Você tem método. A escalabilidade, a função. E, obviamente, o líder. Qual que é a função do líder? Garantir que uma pessoa comum, com um método maravilhoso, tenha um Isso. resultado incomum. Essa é a Uhum. Olha que sensacional. fazer com que uma pessoa comum, com um método incomum, tenha um resultado extraordinário. Enquanto uma pessoa extraordinária, sem método, pode ter um resultado medíocre. Quantas pessoas, Flávio, eu falo assim, eu quero só tirar isso, porque quantas pessoas eu quero aliviar um pouco, quantas pessoas que têm um sentimento de impotência e começam a virar todos os canhões para você, puta, eu não sou bom, acho que eu não presto, eu tô na indústria errada, eu acho que é isso. Não, bicho, você só tá com um modelo ruim, aquela coisa. A tua chave de fenda é cega. Ela não aperta nada, tá toda enferrujada, a cabeça tá tudo, então ela não, então tem hora que, porque é muito frustrante, a pessoa certa com a ferramenta errada, ela tem um resultado e às vezes ela se frustra, um sentimento de impotência tão grande. Quantas pessoas são tão duras consigo mesmo nesse ponto? Então, eu queria trazer essa provocação, eu acho importante isso. Muito bom. Joãozão. Tá. Tô aqui pensando, né? Bom, primeiro, a pessoa para liderar, ela precisa garantir resultado. Sim. Você garante resultado? Não. Então, nego velho, ninguém vai atrás de você, né? Garantiu o resultado? Garantir resultado. Depois que ela garantiu o resultado, eu acho que é importante ela mostrar esse resultado, porque não é matar a cobra e mostrar o pau, é matar a cobra e mostrar a cobra morta, porque tem muita gente que diz que fez, mas A internet está cheia de gargantão, cara. Cheia. Então, galera, vamos ficar ligado, porque o cara fala, eu fiz, eu aconteci, eu escambau. Pô, legal. Então, primeiro, você tem um resultado relevante, decente? Tenho. Você consegue me provar? Né, matar cobra, mostrar cobra morta? Sim. Então me mostra, né? O Deming que falava assim, né? Acreditar, eu acredito em Deus. Todo o restante tem que me trazer prova. E a terceira é saber explicar o que ela fez. Quando a pessoa sabe explicar o que ela fez, ela traz conhecimento tácito em conhecimento explícito. Olha, eu fiz assim, 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 assim. Ela pode explicar isso em formato de lista, ela pode explicar isso em formato de bullet, ela pode explicar isso em formato de texto, ela pode explicar isso em formato de... Ela precisa explicar o passo a passo do que ela fez. Então, quando a pessoa ela tem um resultado, prova que tem aqui. Qual que é o lance do resultado? Eu tenho um resultado, o resultado garante respeito. A prova garante confiança. E a lista garante segurança. Eu te respeito, agora eu confio em você. E você me mostrou no By the Book, no Playbook, eu tenho segurança nesse negócio. Então, quando a pessoa ela estrutura passo a passo, o que ela chega? Ela chega no modelo 1.0 do método dela. Olha, esse é o modelo 1.0. E se ela ficar replicando, ela vai verificar que tem ponto cego, que tem coisa a mais. Ela vai para o modelo 2.0. E ela vai para o modelo 3.0. Ela vai para o modelo 4.0. Então, o método ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser organizado. E essa organização pode ser que tenha 7 etapas hoje, 12 amanhã e 5 depois de amanhã. Não tem problema nenhum. Então, quando a pessoa garante resultado, comprova resultado e garante que ela sabe explicar o que ela fez, eu tenho certeza que ela consegue duplicar. Eu tô lembrando aqui, eu fui treinador de natação, eu ensinava os caras a nadar, pô. É método. Eu quero ensinar borboleta. É isso com o braço, é isso com a perna, é isso com o quadril. É desse jeito. Eu botava 45 caras ao mesmo tempo e ensinava o cara a nadar borboleta rápido. A ponto do cara ser campeão. Eu sabia replicar, eu sabia olhar, eu sabia avaliar, eu sabia metrificar, eu sabia fazer. Então, eu também dupliquei, tripliquei, quadrupliquei, decatupliquei um monte de nadador, cara. Porque eu tinha um sisteminha ali, ó, faz assim, não fez, deu errado, fez, deu certo. Então, tem que garantir isso. Muito bem,
Quer falar, Caio? Fica à vontade. Eu quero te ouvir. Vamos lá. Bom, antes de eu falar um pouquinho, só quero abrir um parênteses aqui, que eu assisti um filme esse final de semana daquela Yesdra, nadadora da Síria, que participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Não sei se você já viu esse filme, é super legal, recomendo, acho que você vai curtir. As nadadoras. Joel, tem na Netflix, não esqueci o nome, mas você pesquisa na internet. Oi? As nadadoras. As nadadoras. Então você já viu. Muito legal. Não, ainda não vi, mas já está no meu... Já está, né? É legal, bacana. Bom, senhores, vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou. A gente está conversando sobre liderança aplicada num método, liderança que multiplica uma empresa. Para pensar que poucas empresas dão certo, e daquelas que dão certo, quantas viram uma rede? O cara abre um restaurante, às vezes o cara fica 30 anos com um restaurante. O cara abre uma clínica, o cara fica 30 anos com uma clínica. Tem algum problema aí? Não, não tem problema nenhum. Qual o problema? Nenhum. Eu só acho um desperdício. Porque se poucos dão certo no primeiro, poucos têm a autoridade que alguém que deu certo tem. Então, quem tem autoridade já aumentou a sua influência. E quem tem influência já está liderando. Então, se está liderando, falta para ele, às vezes, um método para ele transformar um restaurante em 400 restaurantes. E, certamente, esse método vai passar por liderança, formação de pessoas, gestão de gente, formação de líderes que vão fazer essa máquina funcionar. É esse o assunto que nós estamos falando aqui hoje do ponto de vista macro, liderança e a sua importância para você expandir o seu negócio. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou até agora? Primeira coisa que a gente falou. A minha pergunta é, todo mundo pode liderar? E a gente ficou ali, né? Eu e Caio ficamos ali em acordo. Oh, não, acho que o cara tem que estar disposto, o cara tem que estar... É verdade. Joel trouxe uma visão muito interessante. Ele disse que todo mundo lidera, porque liderar é influenciar. Todo mundo tem alguma influência, mesmo que seja negativa. O cara é um líder negativo. Né? Mesmo que seja negativa. Então, dentro do ponto de vista da influência, todos já lideram. Você já lidera, não é uma questão de dom. Agora, como aumentar essa influência? Se você fica bom, você aumenta a sua influência, você ganha autoridade. Outro ponto que a gente falou aqui bastante é a liderança aplicada num método. Não é? A história do o que funciona e o que duplica. Às vezes você tem um modelo numa empresa que funciona. Parabéns. Mas duplica? Não, não duplica. Então não serve. Não serve. Mas como assim não serve, Flávio? Meu irmão, pensa comigo. Já que tu vai se esforçar, já que você vai trabalhar, já que você vai se dedicar 10, 12, 14, 15 horas por dia, então que se dedique a algo que multiplica. Vai dar o mesmo trabalho. Então, que tenha um método que multiplica. Mas que método é esse, Flávio? Meu irmão, pensa. Reflete, não tem fórmula pronta. Eu posso te dar 3 opções do que eu já fiz, mas isso pode ser que não funcione para você. Você precisa pensar. Pensa. Você tem um cérebro. Pensa. Pensa. Se você acha que o que funciona é suficiente, você para de pensar. Se você já acha que aquilo que já deu certo já é suficiente, você não pensa mais. Não se conforme com o que dá certo. Busque o que multiplica. Busque o que multiplica. Às vezes você tem Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Não, cara, eu tenho um modelo de venda que é assim, que você fala com vários sindicatos, que você fala com várias empresas e você fecha 1000 vendas por dia. Uau! Quantos vão conseguir fazer isso? Quantos têm acesso aos... Quantas pessoas têm? Então, beleza, é legal isso. Mas multiplica? Não. Então, eu quero aquela coisa simples que eu possa ensinar a qualquer pessoa. Ela aplica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em 7 passos, ela multiplica. Ela aprende. Ela replica. Esse é o método que interessa, não o que funciona. Aquele que é replicável. Porque aquele que é replicável, você vai fazer o quê? Você vai expandir. Você pode abrir franquia, você pode abrir filial, você pode fazer venda direta, você pode montar times de vendas, você pode criar representantes, você pode ter afiliados, você pode ter N modelos para você multiplicar, porque ele replica. Quer dar um exemplo prático disso, Caio? Dá um exemplo prático para o pessoal.
Vamos tentar trazer alguma coisa prática para as pessoas. Lúcido, acho que vai ficar da clareza para todo mundo. Geralmente, sabe quando eu faço um teste, Joel e Flávio? Quando eu tô conversando com alguém e eu vou fazer um teste, alguém tem um método. Tem um método. Sabe qual que é o teste? Teste disso não precisa de nenhuma tecnologia. Por exemplo, sei lá no Vence Corp, por exemplo, uma performance, e o meu teste para saber se a empresa tem um método de vendas, por exemplo, eu falo assim, cara, quem são os líderes aqui? Ah, é o João e a Maria. Tá, legal. João, posso falar com você? Pode. João, comecei agora. Eu quero vender para você, bicho. O que eu faço? Entrei hoje, entrei agora. O que eu faço? Aí, legal. Eu ouço o que o João falou. Obrigado, João. Maria, agora é tua vez. Senta aí. Maria. Aí o João não tá na sala. Maria, tô aqui. Comecei agora. Tô louco para vender. O que eu faço? Se a Maria falar uma vírgula diferente do João, aí não tem método. Porque, João, imagina. Você lá, treinando borboleta. O cara fala assim, cara, pula assim. E aí, o outro aluno fala assim, não, pula de costas. Aí fala, opa, o que é isso? O João não tem método. Porra, o mesmo aluno, ele mandou eu pular de ponta, outro mandou eu pular de costas. É de ponta e de costas. Então, essa ausência de método, eu trouxe de um jeito lúdico, mas quantas pessoas, porque o método é a somatória de 3 coisas. Um processo, na verdade, perdão, é uma somatória de 3 coisas. Eu vou fazer uma analogia. Uma estrada, um carro e um piloto. Estrada, dentro de um processo, é o método. O carro é as ferramentas. E o piloto, por exemplo, é o vendedor. Ou o empreendedor ali na ponta. Quanto maior a ausência, por exemplo, a estrada é uma porcaria e você não tem nem carro, para onde que vai toda a pressão? Vai para as costas do piloto. O piloto tem que fazer toda a força. Agora, quanto melhor for a estrada e melhor for o carro, você não precisa. Por exemplo, Ayrton Senna, quem lembra daquela... Eu nunca mais esqueço, o Flávio João, daquela corrida emblemática do Senna que estourou o câmbio dele. Do Brasil. Do Brasil, foi uma loucura. E na hora que o Senna... Cara, o carro tá uma porcaria, eu acho que choveu também no dia, a estrada não tava legal, mas o cara ganhou. Até lembro do Senna tentando levantar o troféu, ele não tinha mais força para levantar. Aquela cena é muito emblemática. Mas, bicho, era o Ayrton Senna. Quantos tem desse? E eu quero falar para todo mundo que tá aí, você não precisa sofrer como o Ayrton sofreu. Né? Tá andando, tem gente que tá andando só com a 6ª marcha, câmbio quebrado, estrada ruim. Aí você fala, porra, minha vida não engrena, mas o cara acorda às 6 horas da manhã, fica até às 23, cara, da noite. E às vezes você entra numa live e o Joel fala, você tem que se dedicar mais. Aí o cara, não faz sentido, porra. Não vai se dedicar mais. Então, eu suplico para que todo mundo reveja isso, porque o Flávio, ele é brilhante nisso. A pessoa certa, no modelo errado, você sente que está enxugando gelo. Entra ano, passa ano, você não consegue dar um salto quântico de vida, você não consegue romper, às vezes, aquela mobilidade social de ir para um próximo patamar, você não entende, você olha o cara do lado e fala, bicho, mas eu me esforço mais. Sim, eu não quero ficar me comparando, mas eu me dedico mais. Mas você não tem método, você não tem uma metodologia. Então, isso é muito importante. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas era importante fazer essa provocação para as pessoas falarem assim, puta que pariu. Por exemplo, se eu, para todo mundo, nós 3, tem 3 vendedores aqui da tua empresa. Eu não sei o que você vende. Se você vende serviço, produto, B2B, B2C, venda complexa, simples, curta, alongada, não importa. Mas se nós 3 fôssemos entramos no teu time de vendas aqui, passamos um processo seletivo, qual seria o método que você ia dar para nós 3? Em relação àquilo que você vende. É claro isso para você? É replicável? Não importa. Sabe, nós 3 eu consegui desempenhar. Então, acho que trazer essa lucidez para a turma é importante. Antes do Joel falar, eu vou pedir para você escrever aí embaixo qual é o produto que você vende, qual é o seu produto, o que sua empresa faz. Escreve aí nos comentários. O que faz a sua empresa? Entendo. Que indústria que é? Que indústria que é? Qual é o teu negócio? Assim, qual área está o seu negócio? Bota aí embaixo que a gente tem ainda coisa para entregar para você ainda hoje aqui. Vamos lá, Joel, contigo. Farmacêutica, de tal, isso, aquilo, qual indústria? Joel. Bom, quero levantar, quero pegar outra tangente aqui.
Ah, é possível todos liderarem? Todos lideram. Também acredito que todo mundo nessa sala tem método. 100%. 100% tem um método. Por exemplo, se eu perguntar assim para... homens usam cueca, mulheres usam calcinha. Eu vou falar, como é que tu coloca a tua cueca? Ele vai falar, uai, eu abro a gaveta, pego a cueca com os 2 dedos, o dedão ficar para dentro, o dedo ficar para fora. Primeiro eu coloco a perna direita, depois eu coloco a esquerda, faço na bunda, faço na frente. Pronto, é o método. Esse é o seu método. E aí você, calcinha, pega calcinha, bota na frente, bota isso aqui, bota camiseta. Como é que você põe a camiseta? Bota pela gola, bota por aqui, bota por aqui. Como é que você escova o seu dente? Primeiro eu pego a pasta, depois eu pego a escova, boto aqui, boto lá na mulher, depois boto aqui, bota. Todo mundo aqui tem método. Primeira coisa que eu quero que a galera entenda. Tem que ter clareza que tem método. Exato. 2, o que a turma não sabe é se o método que eles têm é o melhor. Esse é o melhor jeito de botar a cueca, esse é o melhor jeito de botar a calcinha, esse é o melhor jeito de escovar o dente. Eu dei o exemplo de cueca e calcinha para ser um negócio tão absurdamente simples do dia a dia, porque ela fala assim, nossa, Joel, você deu esse assunto? Sim. Todo mundo tem um método de ir para o trabalho. Tem gente que tem um método, Flávio, de ir para o trabalho que é assim, ó. A metodologia do cara de ir para o trabalho é assim, toca o despertador, ele aperta o soneca, toca de novo, ele aperta o soneca de novo. Toca de novo, ele aperta o soneca, aí ele acorda descabelado e ele toma um iogurte de qualquer jeito, pega o carro dele, que tá uma zona, chega atrasado, entra, bate o dedo, chega na mesa, tá tudo na mesa. É o método dele de trabalho. Horroroso, mas é a metodologia dele de trabalho. Tem gente que tem a metodologia de reunião. Chega na reunião, responde uma pergunta que não foi feita, não presta atenção no que foi falado, entrega o que não foi pedido, trabalha mais do que deve, e quer ajudar as pessoas, não faz o dele, e ao final não aumenta o seu prolabore, sua receita. É o seu método de trabalho. Todo mundo tem um método de alguma coisa. Então, primeiro, saibam disso. Segundo, valide, porque muito provavelmente a cada 10 pessoas, 10 vão perceber que dá para melhorar muito a sua metodologia, que é o sistema e o processo que a gente faz as coisas. Porque 40% de tudo que a gente faz, e a ciência já mostrou isso, é inconsciente. 40% das nossas decisões a gente não precisa mais pensar. Então, eu já chego atrasado, não penteio o cabelo, coloco a calcinha desse jeito, escovo o dente daquele outro jeito, chego na minha mesa daquele outro jeito de uma maneira involuntária. Então, quando a gente tem a consciência de como a gente faz as coisas, a gente vai ter também a clareza da consequência daquilo que a gente está fazendo. Então, o que a gente procura mostrar, né, nós três, são melhores práticas. Melhores práticas. Existem as práticas, e a gente fala, cara, existem as melhores práticas, testadas, validadas, porque os nossos resultados, que geram influência, e a nossa capacidade de pegar essa influência que dá para a gente uma autoridade, a gente replica esse modelo e a replicação desse modelo dá um resultado, pode garantir para você que dentro de todas as metodologias que existem, essa aqui, ela se garante como a melhor, ou como uma das melhores, porque ela é replicável, reprodutível e escalável. Então, todo mundo tem uma metodologia de fazer alguma coisa, que é um começo, meio e fim para qualquer coisa, clareza nisso, e validação, Flávio, validação, Caio, valida. Porque quando o cara for validar, ele vai falar assim, nossa, a minha metodologia de guardar dinheiro não está funcionando, porque eu não estou guardando dinheiro. A minha metodologia de emagrecer, a metodologia que eu uso para emagrecer não está funcionando, porque eu só engordo. A minha metodologia para ler livros não está funcionando. Eu nem termino o que eu comecei, mas é uma metodologia. A metodologia de comprar e não ler. É a metodologia de comprar o tênis de corrida e não ir para academia. Então, é importante. Eu quero jogar isso aqui, porque as pessoas têm que ter clareza que elas também fazem as coisas de um determinado jeito. E quando a gente falou de liderança, o líder nada mais é do que o guardião dos princípios dos valores e dos métodos. Se você é um líder, eu aposto que você já teve que, às vezes, ajudar alguém a não viajar muito na maionese. Alguém que veio com uma ideia mirabolante para você, você teve que ouvir. E às vezes você até para pegar bons inputs, né? O líder é um ótimo ouvinte, mas você tem que falar para a pessoa, faz o básico bem feito. Então ele é o guardião dos princípios, dos valores e dos métodos, daqueles que funcionam.
Né? Quantas vezes, né, você chegou pro teu líder, cara, não, e o teu treinador falou assim, Joel, vamos focar no básico bem feito, naquilo que funciona. Todo dia, irmão. Todo Então, dia. ele é o guardião dos princípios, dos valores e do método. Sempre. Muito bem, muito bem. Bom, antes de mais nada, desculpa que eu tirei os comentários, o pessoal estava colocando ainda qual era o que faz, né? Não entra rápido, vai entrando devagarzinho. Eu sei que muita gente já escreveu, mas eu preciso partir para a parte final dessa nossa conversa aqui agora. Antes de mais nada, quero dizer que trocar com esses garotos maravilhosos aqui, com o Caio e o Joel, eu chamo eles de meninos, porque eu sou o mais velho aqui dessa sala, vocês me respeitem, porque eu sou o mais velho. Bem mais velho. Bem mais velho, eu sou o cara que tem cabelo branco aqui nessa sala, entendeu? É isso aí. Mas eu tô com muito gás, galera. Comecei 2023 com muito gás. A gente tem novidades para vocês aqui em 2023. Prestem bem atenção. O que eu vou falar agora é sobre uma novidade de 2023. Tem novidade aqui em 2023 que a gente vai lançar agora aqui nessa conversa. E eu quero, antes de apresentar essa novidade para vocês, eu quero administrar as expectativas e pedir para que ninguém se sinta de alguma maneira frustrado, talvez um pouco triste, se essa oportunidade que eu falar aqui agora, e certamente isso vai acontecer, já quero te adiantar, isso vai acontecer, se essa oportunidade ela não se enquadrar no seu momento de vida. Existem pessoas aqui nessa live em vários momentos de vida diferentes. Justo. Tem pessoas que estão nessa live aqui que estão quebrados, perderam tudo, estão endividados. E estão aqui porque querem receber o nosso conteúdo, para receber como apoio, para se levantarem e tocarem as suas vidas. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para vocês. Estou há 13 anos aqui para você. Ó, entra no meu Stories agora, você vai ver 100 respostas que eu dei lá. Tem 100 respostas. Se não tiver 100 é porque já venceu 24 horas e já saíram algumas. Tem 100 respostas. Pensa de que se eu levei 2 ou 3 minutos para cada resposta, eu levei 200 a 300 minutos do meu final de semana para você. E é de graça. 2 horas. 2, pode ser que tenham pessoas aqui que estejam no início da sua vida, tá no zero, como eu estive no zero, como o Joel esteve no zero, como o Caio esteve no zero. Cara que ouve aqui o que a gente está falando e abraça com carinho, com garra, porque no dia seguinte vai pegar um ônibus cheio e vai para o seu trampo e está no caminho da mudança da sua vida, assim como eu já passei por isso também. Pode ter gente aqui que está começando o seu negócio agora e que está apanhando, está com medo de quebrar. Pode ter gente aqui que está começando a bombar. Opa, meu negócio já está dando certo. Pode ter gente aqui que já tem um negócio que já é milionário, que já está dando certo. Só que falta um outro clique, uma ou outra sinapse para multiplicar esse negócio, para esse negócio crescer. Pode ser que tenha esse cara aqui. Pode ter cara aqui que já está bombando, que já está crescendo, mas ele agora precisa entrar na fase do equity. Ele precisa, nesse momento, saber o que fazer, como fazer, qual a melhor deal para ele fechar um M&A, como ele pode faturar algumas centenas ou até bilhão de reais. Uhum. Nessa mesma live aqui, todos esses públicos estão presentes. A gente tem empresários bem-sucedidos, gente que está quebrada, gente que está começando. Eu quero só deixar claro o seguinte, para mim, todos têm o mesmo valor. Eu estou aqui para todos vocês, há 13 anos. Só que, nesse momento, a gente vai lançar aqui, vai falar de primeira mão para vocês aqui um projeto novo que não vai se aplicar para todos. Então, eu quero te pedir que, quando você conhecer agora o que a gente vai falar, e você pensar assim, cara, isso ainda não é para mim. Eu quero te pedir maturidade para você pensar assim, cara, isso ainda não é para mim, mas daqui a um ano vai. Legal. Eu queria, antes de falar, eu queria administrar o teu coraçãozinho aí, meu querido. Porque tem coisas que são para fases, determinadas fases da vida. Essa que a gente vai falar aqui agora não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Ainda. Ou melhor, pode ser até para todo mundo, mas não nesse momento. Talvez seja para você daqui a um ano,
para outros daqui a 2 anos, para outros daqui a 3 anos. Eu já Então, eu passei quero administrar. assim numa live tua, tá? Só para reforçar o que você tá falando. Eu já assisti uma live tua em 2019 que você falou uma coisa e aquilo me deu um troço. Eu falei, ainda não é para mim. Hoje é. Então, se tem gente aí que tá sentindo, vai sentir isso, ó, o Joel também já sentiu isso. Todos nós já sentimos isso, querido. Aqui, ó, todo mundo aqui, não tem ninguém de mentira aqui. Porque hoje a internet tá cheia de guru. Tá cheio de guru, cara. Aqui é quem fez, quem começou do zero. Então a gente entende isso. Só que, nesse momento, a gente vai lançar aqui um produto que é parte para um público que está mais avançado. É para um público que está mais avançado. E se você não está mais avançado, você tem que pensar assim, cara, no futuro eu estou nisso aí. No futuro eu estou nessa aí. Então, isso é para um público mais avançado, para quem já chegou lá na frente, para quem tem um poder, inclusive, de investimento maior, o que, inclusive, exclui muita gente nesse produto aqui. Mas eu estou aqui com vocês todos os dias, de graça, inclusive. Não é? Então, nós, esse ano, vamos abrir praticamente mais 80 vagas, não mais do que isso, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, por mês, para estarem pessoalmente comigo, com o Caio e com o Joel, para falarmos especificamente sobre método, sobre ferramentas para alavancar e expandir o teu negócio. Um dia inteiro. Imagina você passar um dia inteiro. Não digo um dia inteiro, de manhã, café da manhã, até o final do dia. Até 7 horas da noite. Um dia inteiro. Comigo, com o Joel, com o Caio. Olhando diretamente para você. Corpo a corpo. Toque. Conversa. Sentar junto. Comer junto. Falar junto. Para a gente falar do seu negócio, da sua empresa, com ferramentas para que você expanda e cresça o seu negócio com uma maior velocidade. Você adiantar alguns anos em 10 horas de conversa, de um programa juntamente com a gente. É disso que eu estou falando aqui. Só a gente abrir para a nossa rede, as 80 vagas acaba assim, ó, pá! Mas eu quero falar aqui para vocês também, lançar em primeira mão para esse grupo fiel que está com a gente todo domingo aqui. Vocês vão ter essa possibilidade. O Caio vai explicar o que é esse produto e a gente vai divulgar um link que eu não tenho nenhuma dúvida que acaba assim, ó. Mas não importa. A gente fez a nossa parte de te dar a oportunidade. Caio, explica para a galera do que eu estou falando. Está falando do First Day. Eu acho que o nome já fala, né? O primeiro dia. É o primeiro dia onde vai te nortear, principalmente para todo mundo que está com metas ambiciosas de crescimento, quer crescer em 2023, ainda mais o seu negócio, e está nessa fase que o Flávio falou. A gente vai soltar o link daqui a pouco. É um evento que acontece no Palácio Tangará, em São Paulo. É um evento super private, exclusivo, onde a gente vai pessoalmente, corpo a corpo, rever tua metodologia. Obviamente, a gente vai navegar por todas as áreas, desde marketing, desde vendas, desde o seu método de negócios, de gestão. E vai ser muito legal porque é um grupo seleto e também, obviamente, a gente vai fomentar muito a troca entre as pessoas, o networking entre os participantes, porque num grupo desse a troca acaba sendo muito legal. E ele vai acontecer no dia 28 de fevereiro em São Paulo. Dia 28 de fevereiro em São Paulo, no Palácio Tangará, das 9 da manhã às 7 horas da noite. Então, é um evento de 10 horas, exatamente. Então, vai ser muito intenso, vai ser gostoso. Gosta desse tipo de evento, João? Gosta, né? Gosto. E, honestamente, performo muito. E como vai funcionar? No link vai ter toda a página com descritivo, mas você já entendeu, acho que você está nessa live, você já entendeu qual que é o grande objetivo desse evento. E como vai funcionar? Hoje vai funcionar só com a pré-reserva. Acho que é muito por causa do horário, então a gente sabe que é um evento que se esgota rápido, é uma quantidade pequena de pessoas, então você entra agora, se você tem interesse desse evento, você só vai fazer a sua pré-reserva, então tem um valor setado, o valor que você vai encontrar é um valor só de pré-reserva. E amanhã o time comercial vai entrar em contato com você, dando prioridade a todo mundo que fez a pré-reserva. Obviamente, a gente já sabe que... E na ordem de compra.
tá? Então, a gente vai respeitar exatamente a hora, 10h34, 10h34 e 20 segundos, 10h34 e 37 segundos, exatamente na pré-reserva. Obviamente, se você fez a pré-reserva e amanhã a gente manda uma mensagem para você com o maior carinho do mundo, falou, por mais que você fez a pré-reserva, as outras pessoas também sentaram, a gente faz 100%, com o maior carinho do mundo, já te dando preferência no evento do mês que vem, tratando essa comunidade nossa tão legal nos domingos, do jeito que vocês merecem. Mas só para deixar claro, para as pessoas também não ficar bravas com isso, porque você sabe que tem quantidade limitada de pessoas, a gente quis fazer isso para que seja uma troca legal, que a gente consiga descer com profundidade. Então, a partir que a gente desligar, um em cada perfil aqui, a gente vai colocar nos nossos stories, você pode entrar no evento do First Day, tá? Um evento das 7 da manhã às 19 da noite, no Palácio Tangará, em São Paulo, no dia 28, focado para quem quer crescer ainda mais no ano de 2023, e a gente vai revisar os seus processos, a gente vai estar junto, né, debatendo, trocando, fazendo toda essa mente mestra num evento muito legal. Vai funcionar com pré-reserva. Então, quando a gente desligar, a palavra do Joel, valendo, vai estar esse valendo. E amanhã, o time do First Class começa a fazer as aplicações baseado na ordem cronológica ali das reservas que a gente recebeu. Ficou claro? É muito importante, Caio, as pessoas compreenderem. Aliás, aqui, ó, tem 11.200 pessoas. Cara, vocês são demais. Vocês mesmo, vocês entenderam o espírito. Eu sei que tem muita gente aqui que fala assim, cara, eu não tenho a menor condição de estar nisso aí. Eu sei, mas tu tá aí ainda, cara. Sim. Você não vai estar hoje. Em breve, cara, eu vou apertar tua mão, eu vou olhar no teu olho e você vai falar para mim, Flávio, eu estava naquele dia lá, eu não podia. Passou-se o tempo e hoje eu posso. Hoje eu estou aqui apertando a tua mão. Então, muito legal isso daí. É muito importante a gente entender o seguinte, a gente acabou de fazer o Powerhouse agora, 4.000 pessoas. É assim, a gente está no palco, as pessoas estão lá, a gente não consegue nem falar com as pessoas no corpo a corpo. Esse tipo de evento é para estar corpo a corpo, para estar junto. Não é? É para sentir o bafo um do outro. É mais ou menos por aí. É esse o perfil de evento, e para passar um dia, de uma imersão de um dia inteiro, falando sobre as ferramentas, os métodos para você multiplicar o teu negócio. Só para você entender, para estar ali nesse dia inteiro, ali, é um evento super caro, inclusive, para produzir, custa R$25 mil para estar nesse dia inteiro com a gente, lá no Palácio Tangará, em São Paulo. O valor de reserva, quanto é que é, Caio? No site está o valor de pré-reserva só de R$1.000. Só de R$1.000. Ou seja, se o cara ele não ocupar as 80 primeiras vagas, o que vai acontecer é que ou ele tem esse valor devolvido ou ele pode ser alocado no evento do mês que vem. É isso? Reserva ali é o primeiro do mês que vem. Ótimo. Então, a regra do jogo é essa. Assim que a gente falar valendo, os 80 primeiros vão estar com a gente agora em fevereiro. Se você não se classificar entre os 80 primeiros, ou você fica na lista de espera para março, e o time vai entrar em contato com você, ou se você achar que isso para você só interessava agora em fevereiro, você tem o seu dinheiro de volta sem nenhum problema. Tá? Essa é uma maneira da gente garantir aqueles que têm interesse. Aqueles que têm interesse em investir, em estarem esse tempo com a gente inteiro, lá no Palácio Tangará, um evento all-inclusive, né, com alimentação, com tudo incluído, muito bonito lá. O Palácio Tangará é maravilhoso, top de linha. Não é? Inclusive, eu vou ficar hospedado lá nesse dia. Eu quero estar concentrado nessa imersão lá com vocês. E você vai ser alocado para estar com a gente durante esse dia inteiro. Eu quero olhar no teu olho, apertar a tua mão, não só tirar uma foto, mas também, mais do que isso, despejar ali sobre você a nossa experiência desses anos todos. Tá legal? Então, nós vamos colocar agora, na nossa bio, o link na bio, e vamos colocar o link também no nosso Stories. Os 80 primeiros estão dentro e nos encontram lá no Palácio Tangará, em São Paulo. Você só vai pagar R$1.000 de reserva e o time entra em contato com você para efetivar a sua inscrição. Tá bom? Maravilhoso. Joel, palavras finais tuas? Antes do valendo? Bom, valendo. Vamos embora. Vamos nessa, então? Eu sou esse cara que há 3 anos atrás estava na live ouvindo. Eu sou esse cara que ia fazer a pré-reserva. Eu sou esse cara que ia apertar a tua mão no dia 28 de fevereiro. Eu sou esse cara.
Então vai lá, vai apertar nossa mão, vai lá nos dar um abraço, lá pessoalmente, lá. Vamos ficar numa sala bonitona que a gente vai preparar uma estrutura top para a gente passar um dia inteiro junto estudando sobre os métodos que podem multiplicar o teu negócio. Esse aqui é um projeto para você que já tem um negócio, ou quer ter um negócio, ou vai abrir um negócio e quer multiplicar. Tá bom? Valeu, Caio. Beijo. Valeu. Vai lá, Beijo. link na bio daqui a pouco. Eu vou parar e fazer agora. Link na bio e nos nossos stories, link para você garantir o First Day, os 80 primeiros vem. Valeu, tchau, boa noite e até semana que vem. Bye, bye. Tchau, tchau. Beijo.